Graça e paz, amados, queridos. Eu venho aqui hoje trazer uma palavra muito especial para você, que o Senhor ministrou no meu coração nessa semana, algo poderoso da parte de Deus. Amados, se inscreva no nosso canal, divulgue esse vídeo, compartilhe, aperte o sininho para você receber as nossas notificações. Toda semana nós estamos colocando vídeo e estamos falando da palavra. Então você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, que você vai sempre estar recebendo uma palavra de Deus. Amados, hoje eu venho contar um pouco de um testemunho que eu nunca quis falar sobre ele, mas o Senhor essa semana, Ele ministrou o meu espírito falar sobre isso. Então eu, em obediência a Deus, vou estar ministrando, vou estar falando um pouco sobre a liberdade, né? A liberdade no espírito. A palavra de Deus, em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, eu era espírita kardecista há alguns anos atrás, e como espírita kardecista, eu vivia numa senzala, vivia presa. Por que, amados? Eu vivia a senzala da religião do espiritismo. Eu tinha tudo e não tinha nada. Eu viajava, às vezes, 14 horas de Juiz de Fora até Uberaba para poder enfrentar uma fila a noite toda, somente para beijar as mãos do Chico Xavier, para poder ser mais santa. Eu vivia das obras, que eu tinha que fazer muitas obras. Quanto mais obras eu fizesse, mais eu chegaria a Deus. Eu li todos os livros espíritas que vocês imaginarem. Eu tinha, assim, uma estante de livros espíritas. Eu era verdadeiramente uma escrava daquela religião. Para mim, o importante era entender aquilo que era pregado dentro do espiritismo. Era viver aquilo em profundidade. Então, amados, eu não entendia quem era Jesus. Eu era como uma escrava mesmo. Eu vivia na escravidão da religião espírita. E em 2008, no início de 2008, eu tive uma depressão muito profunda, muito profunda. E eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão, eu estava bem profissionalmente, mas eu vivia aquele momento, assim, uma angústia muito grande dentro de mim. Era como se algo me oprimisse de noite, noite e dia. E uma voz falava comigo: se você dormir, você pode acordar de uma outra forma. E no Espiritismo é pregado muito que se você morrer, você reencarna e você nasce de outra forma. Só que eles não pregam o suicídio, eles condenam o suicídio. Só que eu estava assim tão depressiva, tão triste, que um dia eu cheguei em casa e eu tomei 90 comprimidos. E eu fui parar no hospital, tive um processo dentro do hospital. E quando eu fui para casa, a minha irmã era cristã, a minha irmã levou os pastores na minha casa, e esses pastores pregaram Jesus para mim. Só que eles pregaram uma religião, uma prisão maior do que o espiritismo, porque eu tinha que deixar de viver muitas coisas na minha vida. Eu não podia cortar meu cabelo, eu tinha que tirar todas as minhas roupas, eu não podia usar calça, eu só tinha que usar saia, meus cabelos tinham que ser imensos, e começaram a pregar a religião. E aquilo me entristeceu, porque eu estava saindo de uma depressão, e para mim, eu estava indo para uma prisão, para uma condenação. Então eu não firmei na igreja, eu não fiquei naquela igreja. E um mês depois, amados, eu deixei a casa vazia e verdadeiramente o diabo entrou de novo na minha mente e eu tentei novamente me matar. Eu tomei dessa vez 50 comprimidos e eu fui parar no hospital novamente. Quando eu saí do hospital, eu fui para uma igreja batista. E nessa igreja batista, eu aceitei Jesus.
meu sobrinho me convidou, ele era membro dessa igreja, e eu fui lá, aceitei Jesus. 3 meses depois eu batizei. E entrei na senzala da religião. Porque como batista, eu lia muitos livros, eu meditava muito na palavra, e eu fui fazer o seminário batista. E fui ser missionária batista. Eu saí de uma senzala, a porta foi aberta e eu continuei presa. Só que tinha uma coisa muito boa, porque eu tinha Cristo, mas eu não entendia ainda por que Cristo tinha morrido naquela cruz por mim. Eu sabia que ele tinha morrido por mim, mas eu não entendia a liberdade em Cristo. Eu ainda estava aprisionada em alguma coisa. Então eu vivia naquela senzala ainda, que era a senzala de uma religiosidade. E passado alguns anos, amados, eu vivi nesse tempo, eu fiquei muitos anos na Igreja Batista e sempre li a palavra, meditava, fiz o seminário batista, fui missionária batista, participava de alguns eventos jovens, alguns eventos, mas eu sentia que faltava algo na minha vida, para me entender o que era a alforria, me entender o que era a liberdade em Cristo. Porque se Cristo verdadeiramente nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas aonde está essa liberdade que eu ainda me sentia presa, eu via a porta da senzala aberta, mas eu não conseguia sair. E eu conheci meu esposo, eu estava orando no monte, conheci meu esposo, e meu esposo era da Assembleia de Deus. Meu esposo era muito religioso, mas ele conhecia o andar no Espírito. Porque meu esposo lia muito livro do David Hobbes, Catherine Kuhlman. Então ele entendia o andar no Espírito. E um dia ele sentou comigo, conversou sobre isso, mas eu ainda estava dentro da senzala da religião. Passado alguns dias, ele estava orando e o Espírito Santo ministrou com ele, para que ele colocasse a mão sobre mim, que eu ia receber o batismo com o Espírito Santo. E o meu esposo entrou no nosso quarto e começou a orar, e automaticamente eu fui batizada com o Espírito Santo e recebi o dom de línguas. A partir desse momento, amados, nós começamos numa jornada de oração, meditação na palavra, confissão, jejum, adoração. E nós começamos nessa jornada. E a partir desse momento eu comecei a caminhar rumo a uma liberdade, a entender. Eu recebi a minha carta de alforria quando eu comecei a entender o que era uma carta de alforria. E interessante que essa semana, quando o Espírito Santo trouxe isso para mim, na época que os escravos foram libertos, muitos escravos voltaram para a África, para o seu lugar de servidão, para o seu lugar de pobreza, de miséria. Outros foram para o quilombo, tentar uma nova vida. E muitos resolveram ficar nas fazendas, trabalhando para os seus senhores. Eles eram livres, mas dormiam ainda na senzala, com a porta aberta. E o Espírito Santo começou a ministrar comigo essa semana. O que é a religiosidade? O que é a religião? Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não conhecem a liberdade em Cristo. Não conhecem verdadeiramente a liberdade em Cristo. Muitos estão indo à igreja porque o templo é bonito, porque o pastor tem 1000 seguidores, porque a vida lá é uma vida abundante, atrás de uma prosperidade, atrás de amizade. Estão ali presos ainda, naquela senzala. A porta está aberta, mas eles estão presos. Outros estão como aqueles quilombolas, estão indo lá na igreja, buscando um lugar para se dar bem, para crescer, para viver bem. E outros, amados, voltaram para o seu lugar, saíram da igreja e voltaram para o mundo. E o Espírito Santo começou a ministrar comigo. E eu entendi, amados, que verdadeiramente o que é a liberdade em Cristo, o que é a graça de Deus. Se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre de todas as senzalas. Eu sou livre, amados. É como um pássaro. O pássaro anda em bando, mas não existe um pássaro que coordena, que lidera eles. Mas eles são liderados porque eles conhecem essa liberdade em Cristo e sabem que podem andar em bandos sem precisar de alguém
direcionando eles, porque Deus os direciona. E Deus começou a ministrar que eu posso ser livre em Cristo, dessa forma. O que acontece, amados? Hoje tem muitas paternidades, tem muitas pessoas seguindo homens. Nós devemos entender que nós devemos seguir a Cristo. Nós devemos ter a identidade de Cristo. E o Espírito Santo começou a falar isso comigo. Você tem que ter a minha identidade. Você tem que andar com o meu DNA. E eu comecei a perceber que verdadeiramente é assim mesmo. Muitas pessoas estão procurando seguidores. Muitas pessoas estão procurando encher o seu Instagram, o seu Facebook, encher a sua igreja, porque é deles. São fazendas, são senzalas, onde as pessoas vão ficar aprisionadas. Trazendo as pessoas para uma prisão. Sendo que eles pregam a liberdade, que eles vivem a liberdade em Cristo. E isso é terrível. Mas existem muitas pessoas presas. Quantas vezes eu recebo cartas, ou recados, ou e-mail, mensagem de pessoas falando conosco sobre isso. Pastor, eu estou numa igreja, mas eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo livre em Cristo. Que liberdade é essa? E eu, amados, muitas vezes dava a palavra para a pessoa, até essa semana, quando Deus me falou isso. Ele falou: filha, eu te chamei para pastorear pessoas, mas para você entender que essas pessoas também são meus filhos e são livres. Eu também dei a mesma liberdade. A mesma unção que está sobre o apóstolo aí na terra, qualquer um apóstolo, está sobre você e sobre qualquer uma dessas criaturas. A diferença é que eles trilharam um caminho da unção. E você tem que ensinar essas pessoas a buscar essa unção, a buscar esse caminho para elas. Não é aprisioná-las, é mostrar para elas esses caminhos. É ensinar para elas que esse é o caminho da liberdade. Da mesma forma que você entendeu que verdadeiramente você é livre, você tem que buscar essas pessoas para entender essa liberdade. Não é libertinagem. A graça não é libertinagem. Amados, nós precisamos congregar. É importante. Nós precisamos ter uma paternidade. É importante. Mas nós não podemos fazer isso uma idolatria. Nós não podemos fazer do nosso pai espiritual um ídolo, onde nós vamos seguir e fazer tudo o que ele faz. Nós não podemos fazer do nosso pai espiritual alguém melhor do que Cristo na nossa vida. Nós temos que entender que o lugar único no nosso coração tem que ser de Cristo. Não é da paternidade. A paternidade, ela com certeza, ela está no nível de unção maior do que você. Ela vai te dar uma direção, ela vai te aconselhar, ela vai te ajudar, ela vai te direcionar. Ela já passou por caminhos que você vai passar. Mas não é para ela poder te trazer e colocar em você dentro da senzala com a porta aberta e você ficar ali sentado esperando as coisas acontecer. Não, meus amados. É importante nós entendermos essa liberdade em Cristo. É importante nós entendermos o que é essa liberdade em Cristo. Aonde nós vamos nessa liberdade em Cristo. O que nós vamos viver nessa liberdade em Cristo? Amados, eu fui escrava do espiritismo, durante alguns anos. Depois eu fui para uma igreja onde tinha religião. A religião me aprisionava da mesma forma. Eu era escrava do espiritismo com a porta da senzala fechada, porque eu acreditava que aquilo que a minha mente acreditava era verdade. Eu não olhava para a cruz. Eu olhava para que aqueles homens diziam: você vai morrer tantas vezes, você vai reencarnar tantas vezes, você vai viver tantas vezes, você vai passar por tantas coisas. Então, para mim, aquilo era importante. Eu vivia aquilo, eu estava dentro da senzala sendo comandada por homens. Aí o Senhor abriu a porta da senzala, eu fui com aqueles escravos, eu continuei empregada da fazenda. Eu continuei ganhando meu salário, comendo, mas me alimentando com pouco, comendo arroz, feijão e satisfeita. Aí eu vim para um lugar em Deus, eu conheci, eu tive um encontro com meu amigo Espírito Santo.
Aí o meu amigo Espírito Santo, ele me instruiu que é uma liberdade. Aí ele mostrou para mim que a porta da senzala estava aberta, que eu podia sair, que eu era livre, que eu podia conquistar as minhas coisas em Cristo, que eu podia viver as minhas coisas em Cristo e com Cristo. Bastava eu buscar essas coisas em Cristo, eu compreender essas coisas em Cristo. E foi a partir daí, amados, que eu comecei a buscar. Eu e meu esposo, tem 7 anos que nós buscamos. De 3 anos para cá, nós intensificamos o nosso mergulho em Deus. Porque nós queremos mais de Deus, queremos viver algo maior com Deus, queremos viver algo grandioso em Deus. Eu digo para vocês que se há 7 anos atrás eu sentasse nessa mesa para contar esse testemunho para vocês, eu estaria chorando, eu estaria triste, viraria um testemunho, não um testemunho de fé para edificar as pessoas. Então Deus nunca permitiu que eu falasse, eu tinha vergonha de falar sobre isso. Deus nunca permitiu que eu falasse sobre isso. Só essa semana que o Espírito Santo falou no meu espírito sobre isso. Ele trouxe minha memória para que eu pudesse estar falando com você sobre isso. Porque hoje eu sou livre daquilo. Aquelas coisas não me machucam mais. A depressão, ela não tem poder nenhum mais sobre a minha vida, porque eu entendi que eu tenho um espírito. Eu sou um ser espiritual que tem uma alma e um corpo. Hoje eu entendi isso. Então eu edifico o meu espírito estando forte, a minha alma, que são as minhas emoções que me levam para a depressão, ela está no domínio do meu espírito. A minha carne, as doenças, estão no domínio do meu espírito. Porque Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Então se Ele levou, já era. Não está comigo mais. O testamento diz que lá em Isaías 53, que Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Então se Ele levou, eu não tenho mais depressão, não tenho mais tristeza. É algo do passado, para que eu vou lá buscar? E eu comecei a entender essa liberdade. E essa semana o Senhor falou, filha, eu quero que você fale sobre essas senzalas de religião. Amados, infelizmente, está tendo muitas pessoas pegando a graça, mas fazendo da graça uma grade, uma religião. Infelizmente, assim, eu vejo muitas pessoas perdidas, amados. E eu falo, Jesus, eu sei que é difícil, porque, olha, eu renunciei muitas coisas, amados, e todas as manhãs o Senhor fala comigo, renuncie mais isso, para chegar a ter um pouquinho de intimidade com meu Pai. E hoje eu falo verdadeiramente, eu estou tendo um pouco de intimidade. Eu já não fico na senzala. Eu já não vou na senzala. Eu já não passo na porta da senzala. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me chamou para banquetear com Ele na casa grande. Hoje, eu ando com Ele nos lugares celestiais. Hoje, amados, eu vivo coisas lindas e maravilhosas com Deus. Quando eu sento para meditar na palavra, Ele fala coisas maravilhosas comigo. Mas eu deixei um tempo ganho com Ele. Eu não gasto tempo com a palavra nem com Deus. Eu ganho tempo quando eu estou na presença dEle. Eu ganho tempo quando eu estou meditando na palavra. Eu ganho tempo quando eu estou orando. E é tão maravilhoso quando eu estou na presença dEle. É tão grandioso. Por isso, amados, eu gostaria de deixar essa palavra para o seu coração nesse dia. Eu gostaria de deixar para que você meditasse. Que por mais que você esteja preso, aprisionado, por mais que você esteja acorrentado, creia. Jesus morreu naquela cruz. Ele deu uma carta de alforria para você. E o Espírito Santo selou essa carta. Se você tiver audácia de viver
algo com Deus profundo, se você quiser ganhar tempo com Deus, lendo a palavra, meditando, confessando, jejuando, se você quiser ganhar tempo com Ele, sentada com o Espírito Santo, dialogando, eu garanto para você que você vai compreender o que é uma verdadeira alforria e você vai sair de todas as prisões que te deixam parado. E você vai olhar e vai falar verdadeiramente, eu sou livre em Cristo. Hoje eu entendo, não existe mais condenação. Eu sou livre em Cristo. Ele morreu para que eu fosse livre. Graça e paz. Obrigado pela sua participação nesse vídeo. Esteja sempre conosco, amados. Que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida. Graça e paz.